Ele já vai entrar, já está me mandando mensagem aqui. Começou a transmissão aí no YouTube, William? Sim, sim, Valdir, já estamos ao vivo no YouTube. Vou ter que responder um pessoal aqui, porque eles estão me perguntando. É que criou outro link, Valdir, mesmo. Não deu certo lá, não. Ah, Ele, criou um outro link? ele criou outro link. Quem entrar na página da igreja vai ver, mas criou outro link. É, Eu posso te mandar aí, deixa eu ver. manda aqui para mim, por favor, que eu vou Tá. compartilhar aqui, porque eu fiz uma propaganda aí, mandei alguns links aí pro pessoal. Eles estão me perguntando que não deu, falando que não deu certo. É porque ele gerou outro link. É que alguns vê a facilidade de entrar pelo link, né? Outros não conseguem entrar pelo nome da igreja, pela página da igreja. Aí, beleza. Recebi aqui. Maravilha. Compartilhando aqui só. Já já a gente começa. Já temos 6 pessoas no YouTube, Valdir. No YouTube, né? Maravilha. Então, acho que a gente pode começar, né? Deixa eu só fazer uma... Fazendo aqui um compartilhamento, o pessoal me questiona, estou mandando o link, beleza, uns já estão entrando, maravilha. Muito bem. Boa noite, então, a todos aí. William, o nosso irmão lá de Utujuru, com esse nome enorme aí, cheio de caractere, cheio de letra, o Du, pastor Efraim já está aí com a gente, Efraim Melo, meu Maria, Roberto Sena, Soninha, minha esposa, Suelen, Welson Gomes, muito bem, Welson Gomes, a Zilda e também a irmã Maria Capixa aqui no Zoom e alguns que estão com a gente aí no YouTube, né? Eu não tenho aqui Temos aqui algumas pessoas, não tenho o nome, você pode dar aí colocar o seu nome aí, dizer de onde você é, se você também quiser fazer o seu pedido de oração, aqueles que estão no YouTube vão conseguir fazer o pedido de oração através da mensagem, a gente vai monitorando aqui as mensagens aqui, dos pedidos de oração, daqueles que estão linkados com o YouTube, aqueles que estão no Zoom poderão fazê-lo daqui a pouco, quando a gente vai abrir o espaço aqui para os pedidos e agradecimentos. Mas antes de mais nada,
Eu vou pedir para todos vocês aí, do jeito que vocês estão, do jeito que nós estamos, vamos fechar os olhos e vamos buscar a presença de Deus mais uma vez, então, nessa noite. Pai querido, te agradecemos porque estamos aqui neste momento, através dessa ferramenta que nos últimos dias tem sido muito importante para nós comungarmos entre irmãos, entre comunidade, entre igreja, também para nós pregarmos a tua palavra através dessas ferramentas digitais. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, uma bênção especial, te rogamos sobre todos aqueles que estão conosco agora, seja aqui no Zoom, ou seja no YouTube. É bem verdade que cada um tem um anseio, tem um desejo no coração, e por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, para te buscar, para te adorar, para aprender mais da tua palavra, para nos preparar para a vida eterna, que logo em breve, muito em breve mesmo, vai acontecer, porque Jesus já está voltando, já estamos ouvindo através dos sinais dos tempos, através da tua palavra também, dos sinais preditos na tua palavra, que Jesus está muito próximo de voltar. Nos ajude para que possamos nos preparar para isso. Abençoe-nos, abençoe todas as famílias que aqui estão conosco, assistindo através do Zoom ou do YouTube. Abençoe também a pregação da tua palavra, a mensagem, que ela possa vir de acordo com a nossa necessidade. Te rogamos e te agradecemos essas bênçãos em nome e amor de Cristo Jesus. Amém. Então, William, conforme a gente havia combinado aí, vamos cantar. Eu vou pedir para aqueles que tiverem com áudio, o microfone aberto, por favor, que fechem os microfones. Isso. Beleza? O William vai colocar uma primeira música aí para a gente cantar. É o hino 36 hoje, o tema. Vamos falar sobre a criação. Na verdade, o pastor Efraim Melo vai falar sobre a criação. O sexto tema do nosso estudo que estamos tendo aqui do livro Nisto Cremos, ou seja, são as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós já estamos aqui no sexto tema, a criação. Daqui a pouco o pastor Efraim Melo entra com o tema, e agora nós vamos cantar aí o hino 36. Vamos lá, então. Senhor da criação, e todo ser que vida tem, o louva em gratidão. O mundo é de meu Deus, conforta sem pensar. Deus fez o sol e o lindo céu, Deus fez a terra e o mar. O mundo é de meu Deus, as aves na amplidão, o lírio branco e o arrebol provém de sua mão. O mundo é de meu Deus, em tudo posso ver a
Muito bem. Nós vamos... Olha, aquele que agora... Aqueles que não quiserem se manifestar aí com os pedidos de oração, falando, poderão estar escrevendo também aí no chat, tá bom? Vamos, então, abrir agora o espaço aqui para que quem tiver um pedido de oração aí, ou um agradecimento, possa estar fazendo agora aí, nesse momento. Algum pedido aí? Ninguém? Valdir? Oi, pode falar. Oi, é Sueli. Oi, Sueli. Boa noite, Fala aí. pessoal. Boa noite. Eu quero pedir oração pelos tios do Diogo, que eles estão internados com Covid. É a Maria e o Roberto. O Roberto está entubado, foi entubado hoje. Ele já está 19 dias no hospital e a esposa dele, que é a Maria, está há 9 dias. Então, a gente ficou sabendo hoje dessa situação. Eles não são tão... Eles moram em Jundiaí, a gente não tem tanto contato. Mas hoje a filha ligou, chorando muito, pedindo para a gente ajudá-los em oração. Então, a gente está estendendo para que os irmãos também possam orar por eles, para que Deus possa reverter essa situação. Amém. São tio do Diogo? Isso, são tios. É o tio e a tia. Maria É a e Maria Roberto. Maria e o Roberto. Isso. Tá bom. Vamos orar por eles, sim. Mais alguém? Obrigada. Mais alguém? O Valdir, Oi. boa noite. A Vânia, no YouTube, ela está agradecendo as orações pela irmã dela, Hum. que a irmã, em favor da mãe dela, Helena, que fez a primeira sessão de tratamento hoje. Tá? Então, ela está agradecendo as orações aí, a Vânia, pela sua mãe, Helena. Tá, beleza. Essa Vânia é a Vânia de Butujuru? Isso, é a Vânia do Paulo, do Botucatu. É, do Paulinho. Tem Beleza, mais mais gente que está alguém? pedindo. Você está acompanhando aí? Tem mais gente pedindo. Iraci. Então, eu quero agradecer a Deus, né? Porque o Demar também estão com Covid, a Jo e a Bel. O Ademar ficou 5 dias internado, mas agora já está em casa. E estão melhorando Amém. devagarinho, né? Estão muito fraquinhos, mas estão melhorando, graças a Deus. Amém. Continue orando por eles, né? Os três, ainda precisam de muita oração ainda. Uhum. Mas, se Deus quiser, eles vão vencer essa também, tá bom? Amém. Agradeço. Uma vitória, né? Uma vitória. Mais alguém? É só abrir o microfone aí, viu, pessoal? Mas, assim, é um de cada vez. Não precisa ser todo mundo junto ao mesmo tempo. Tá bom? A fila aqui, a briga está enorme na fila. Pode ser um de cada vez. Não, mais ninguém? Bom, já que ninguém se pronunciou, boa noite a todos aí. Que a Boa noite, paz irmão. de Deus esteja com todos vocês. Eu gostaria de também agradecer, né, por mais esse dia de vida que Deus concedeu para nós e que Deus abençoe toda a liderança da igreja também. Eu sei que não está fácil agora, né, devido à pandemia, está meio complicado a igreja abrindo, mas com horário também meio restrito. E fazendo pelo Zoom não é realmente como estar no templo, né? Mas que Deus possa abençoar cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que vai prestar o culto a Deus nessa noite também. Deus abençoe esse meu pedido nessa noite. É o Almir que está falando, às vezes meu nome aí também é estranho. Boa noite a todos. Deus abençoe Bem, a todos o nome também. do irmão, o nome do irmão qual que é mesmo? Almir. Almir. Tá bom, Almir. Isso.
Maravilha. Obrigado. Mais alguém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. A Betinha, minha irmã está aqui ligada no YouTube. Agradece pelas orações, né, que a gente vem fazendo daí por ela também. Aliás, vou aproveitar aqui, vou pedir pelo meu sobrinho, né, pelo Daniel, para que ele encontre cada vez mais força, né, para passar e atravessar um momento difícil na vida dele aí. A Marlene está aqui com a gente também. Olha, Marlene. Muito bem. Que Deus possa te abençoar, viu? Ela está pedindo oração pela saúde dela, né? Marlene, a gente de vez em quando está conversando com ela aqui, a gente está batendo um papinho com ela. E a gente tem orado muito, viu, Marlene? Tem orado muito por você aí, você que está assistindo a gente aqui. O Alan também, a família. Minha prima lá de Cuiabá, a Dora. Mandei o link para ela também, ela entrou aqui, está assistindo aqui com a gente o culto hoje. Tem o Alan e a família da Nelly, está desejando boa noite aqui aos irmãos. Temos a Célia também aqui no YouTube com a gente, ó, assistindo. A Vanilza agradece as orações em favor da mãe Helena. Bom, essa aqui você já falou, né, William? Já falei, o da Vânia, falei. Ah, tá. É que eu vi um nome diferente aqui, Vanilza. Vanilza e Olha a aí. Vânia. Olha aí, ó, a gente vai descobrindo as coisas. Tá vendo, Vânia? Te achei, então, viu? Muito bem. Vamos orar aqui pela minha prima também, a Dorami, lá de Cuiabá. Ela está assistindo com a gente aqui. Agradecendo também aqui os irmãos aqui a oportunidade que ela tem de estar sempre aqui com a gente, seja no Zoom, no YouTube ou no Facebook da igreja. Ela sempre está acompanhando. Deus abençoe a sua família também, Dora. Seus filhos, né? Seus netinhos. Mais alguém aqui no Zoom? Mais ninguém? Então tá. Vamos orar. Vamos orar aqui por esses pedidos e também por esses agradecimentos, né? Eu vou pedir para o Carlos Eduardo. Você está aí, Du? Oi, Valdir, tô sim. Você pode orar para a gente aí? Posso, claro, vamos lá. Pela Vamos Maria, fechar os pelo nossos Roberto, olhos. tios do Diogo, né? A Vânia agradecendo, a Iraci também agradecendo aí, o Demar e a Jo, que saíram do hospital. O irmão Almir também, com seus agradecimentos. Vamos orar pela saúde da Marlene, pela Betinha, pela saúde do Daniel também. Enfim. Vamos lá. A hora que você quiser, pode orar. Ok. Vamos lá, então. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe, louvamos o Teu nome nesse momento porque a Tua misericórdia é grande. O Senhor tem se manifestado em nossa vida de maneira individual. Nós sentimos a Tua presença, o Teu cuidado. Mesmo em meio das dificuldades que temos enfrentado, sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Mas temos também enfrentado lutas, algumas pessoas estão doentes, estão sofrendo, que foram aqui citadas, os tios do Diogo, e também o Ademar, sua família, pessoas que têm sofrido por conta dessa doença, mas temos também pessoas que estão sofrendo emocionalmente, porque têm tido dificuldades em administrar toda essa situação, que é uma situação nova que temos passado, e que está jogando muita pressão sobre o emocional das pessoas e também a fé de alguns tem desfalecido. Portanto, nós oramos nesse momento para que o Senhor cuide de cada um, o Senhor dê uma bênção toda especial àqueles que estão necessitando. Aceita também os agradecimentos que aqui foram feitos,
os agradecimentos que saem de um coração contrito e sabedor de que o Senhor pode todas as coisas. Por isso nós louvamos o Teu nome mais uma vez. Pedimos de maneira especial pela exposição da Tua palavra também agora, que ao ouvirmos ela, o nosso coração se aqueça e que mais uma vez reconheçamos ao Senhor como nosso Criador. Tudo isso nós entregamos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor está conosco e pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, eu quero apresentar para vocês o pastor Efraim Melo. Efraim Melo é um amigo da gente lá de Engenheiro Coelho, né? Conhecemos ele aí há pouco tempo mesmo. Ele é natural lá do Paraná, da cidade de Londrina, mas ele está fazendo curso de teologia no NASP. Ele, na verdade, estou chamando ele de pastor porque ele já está no último ano. Praticamente já é um pastor, né? Está no 4º ano de teologia, natural de Londrina, ele é casado, mas atualmente ele mora lá em Engenheiro Coelho. Pastor Efraim Melo, vem para cá, né? Vem para cá e que Deus possa te abençoar. Desde já eu agradeço por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nessa noite. Tentei marcar um sábado com ele aí, mas ele falou que sábado é meio que impossível, né? Porque ele cuida de uma igreja lá onde ele mora, enfim. Mas a gente vai tentar de novo, viu, pastor? Vem para cá. A palavra agora é toda sua. Boa noite, meus queridos, estar falando aqui com vocês. Obrigado aí, o irmão Marcos e aos demais membros aí da Igreja de Campo Limpo Paulista. Se Deus quiser, quero ter a oportunidade, né, de quem sabe aí no futuro breve poder estar aí com vocês, né, de forma presencial. Eu agradeço por estar partilhando aqui com vocês a palavra de Deus nesta noite. Então, antes de abrir a Bíblia, convido vocês para orar de novo, né? Nunca é demais orar. Vamos orar para estudar a palavra de Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado também porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Agora, queremos pedir também por tantos filhos seus que estão ao redor do Brasil e do mundo, sofrendo com a pandemia da Covid-19, que o Senhor esteja com cada um deles em cada hospital, em cada clínica, em cada UTI, que o Senhor possa, com o seu anjo, estar restaurando a vida dessas pessoas. Que o Senhor abençoe também os familiares deles todos e que, se for da tua vontade, que eles vivam, amém. Se for da tua vontade, que morram, mas que permaneçam salvos, né? Essa é a nossa esperança. Morrer com esperança é a melhor coisa que temos para o nosso viver, para a nossa vida, já que a tua palavra nos oferece esperança. Muito obrigado. Queremos também te pedir por estes aqui que estão na igreja, que o Senhor também venha derramar suas bênçãos sobre cada um deles, dando saúde, dando o que comer, dando sustento, agasalho, né? E que o Senhor seja presente na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos estudar a Bíblia, não é? Então vamos lá. Abra a sua palavra de Deus. Abra aí a sua espada de fé. Amém, irmão? Oh, glória. E vamos louvar o nosso Deus através da leitura da sua palavra, que jamais voltará vazia.
Isaías 45, verso 18. Isaías 45, verso 18. Ali tem uma palavrinha que eu gostaria de destacar, e aqui agora começo com esse verso antes de irmos para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 45, verso 18 diz assim: Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui nós já temos um princípio de que os deuses de barro, de prata, de ferro, para nada valem, né? Somente o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por que não aí ser o Deus do Marcos, o meu Deus, o Deus do irmão Roberto, né? E de tantas pessoas que estão aqui nesta noite. Agora sim, podemos voltar aí para Gênesis capítulo 1. Então, vamos ver algumas coisas bem interessantes nesse capítulo, né? Então, eu trouxe aqui também algumas... um slide. Não sei se... opa! Que bom. Deixa eu me ver aqui. Só um instante. Só um instantinho. Um instantinho. Já está. Eu tenho um slide aqui, eu vou partilhar com vocês. Ok. A gente pode ir lendo até o verso 1 a 5, aí eu falo algumas coisas, né? Então, vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Meus queridos, aqui do capítulo 1, verso 1, até o 2, verso 4, que é o que nós vamos tentar abordar aqui nesta noite, nós vemos o poder em ação de Deus. Nós vemos um Deus que está a todo momento em atividade. Cada palavra que ele emite da boca dele, elementos físicos, químicos da natureza vão surgindo. Pastor, E suas o arquivo funções, não abriu aqui. elas vão... O arquivo não abriu. Não, abriu. Aqui para mim está aparecendo. Está aparecendo aqui. Está aparecendo. Acho que para a maioria aqui não aparece. Ele aparece a tela do seu... depois eu te passo. Ele aparece a tela do seu computador aí. Até no YouTube está essa imagem.
Ah, ok. Não, beleza, beleza. Beleza. Aí depois eu te passo o slide, então, irmão. Depois eu te passo. Então, como eu vinha falando, cada ordem, cada palavra de Deus que saiu, que era proferida de Deus, né, por Deus, elementos da natureza iam ser que aquilo pudesse ser evidenciado, né, para aquilo que pudesse acontecer depois, né? O interessante é que o verbo hebraico bará, que está logo aqui nesse texto, ele é uma vez só, ele só se apresenta uma vez neste capítulo. No restante do capítulo, esse verbo não tem mais. Isso significa, em primeira instância, né, o verbo bará quer dizer criar a partir do nada, né? Isso se deu aí por conta do universo, né, do sistema solar, né? E também já o verbo que está explícito e implicitamente nesse capítulo, que é o cará, né, aparece por 5 vezes. Ou seja, ele dá a entender que, por exemplo, entre outras coisas, o Sol estava inativo, a Lua, as estrelas e etc. Ou seja, haviam esses elementos naturais, né? Haviam esses corpos celestes, né? No original hebraico dá para entender isso, que haviam esses corpos celestes, porém eles não estavam em atividade, conforme a gente vê hoje, né? O Sol brilha, o Sol emite calor, né? A sua irradiação, né? As estrelas piscam, né? E assim por diante, né? No princípio da criação, Deus houve esses elementos, né? Mas a partir de quando ele falou apareça, aí que esses corpos celestes ganharam mais força, no sentido de agora poderem estar exercendo as suas funções para a humanidade que haveria de vir logo em seguida, né? E com isso a gente, aqui, neste capítulo, já desmonta, né, aí a teoria de que o planeta Terra foi criado a partir de milhares e milhares de anos, né? Tipo, 100 milhões de anos, Deus fez alguma coisa, mais 100 milhões, Deus fez outra, mais 100 milhões, Deus fez outra. Isso no relato da criação não existe. Isso, para nós, é uma heresia, né? Já que eu recorro novamente, né? Porque a Bíblia no Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, né? Então eu uso esse recurso, né? Para poder melhorar os meus estudos, né? E também para esclarecer aí essa heresia, né, de que isso não está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, no original hebraico, a palavra dia é Yom, tem um Yom Kippur, né, que é o dia da expiação, que é o dia que Deus separou para expiar o povo, para perdoar o pecado do povo, né? Aqui também está implícito, só a primeira palavra, que é Yom, né? O Yom, que é dia, né, mais o número cardinal, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e assim por diante, né, denota a literalidade do dia tem 24 horas. Qualquer heresia de que a Terra foi criada a partir de milhões e milhões de anos, né? Então, nós temos esse esclarecimento, né?
pela palavra de Deus, né? E cada ser vivo que a gente for, que a gente estuda ou que a gente lê aqui na Bíblia, né? Eles foram chamados à vida, né? Essa palavra aqui no hebraico, Deus é o autor aqui, Moisés, né? Moisés ele escreveu o termo chamou cará 5 vezes, né? 5 vezes, para enfatizar de que as coisas já existiam, porém, com a ordem divina, eles tiveram as suas funções aí garantidas, né? Eles tiveram aí as suas funções como relevante para a humanidade que viria logo depois, né? Temos também uma declaração bonita, né, de Ellen White, no livro História da Redenção, logo ali no começo, na página 15, né, Ellen White também comenta aí a respeito da criação, né? Ela fala assim, ó: a terra saiu das mãos de seu Criador, a terra, quando saiu das mãos de seu Criador, havia montanhas, a terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas, não altas e abruptas, como nós temos hoje, mas de forma regulares e belas. As rochas, ela continua dizendo, né? As rochas altas e expostas não podiam ser vistas sobre ela, mas estavam debaixo da superfície, correspondendo aí aos ossos da terra, né? Então, aí, Ellen White também, inspirada por Deus, ela descreve, né, fatos, como aconteceram, né, como foram em sintonia, né, a criação divina, né? E a pergunta é: que Deus criativo e poderoso que temos, não? Que Deus é esse que nós temos, né? E nessa noite, não sei, né? Não conheço vocês, mas Deus conhece e sabe o problema de cada um aqui, né? Sabe quantas pessoas, quantos parentes com Covid-19, ou por conta aí dessa pandemia, né? Mas nós acreditamos que Deus está disposto a chamar as oportunidades para que seu poder seja evidenciado na minha e na sua vida, amém? As oportunidades aí de uma cura do Covid, uma oportunidade aí de um emprego para quem precisa, né? Uma oportunidade aí de trabalho, de estudo para quem deseja se aprimorar nos conhecimentos, tanto aqui pertencentes a esse mundo, quanto em relação ao conhecimento eterno, né, da palavra de Deus. Então, nós acreditamos que Deus pode criar, né, chamar a oportunidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, nós temos aqui um Deus tremendo que podemos depor a nossa confiança em Deus, né? Alguém está com áudio. Então, voltando aqui ao texto, também nós temos
Também nós temos aqui um outro... Espera um pouquinho aí, pessoal. Pronto. Voltando aqui. Então, como eu ia dizendo, Deus tem poder para criar oportunidades para aqueles que estão desempregados, para aquele que está passando necessidades, para aquele que está precisando aí de um auxílio, ainda mais nesse contexto tão caótico, né? Porque a palavra de Deus nos diz que quando Deus chama a terra à vida, né? O original hebraico diz que era tohu vavor, ou seja, caos. A terra estava num caos, num vazio, né? E Deus tirou desse vazio, desse caos, a terra e organizou ela, né? E que assim seja para com todos nós, né? Que dessa pandemia que destruiu muitas vidas, que destruiu nossos sonhos, né? Que Deus possa reconstruir, chamar a oportunidade, né? Dar oportunidade para um novo recomeço, né? E novamente aqui eu recorro ao hebraico, né? Ou seja, nós não sabemos qual tipo de luz Deus criou no primeiro dia, né? No versinho 3, a gente pode ressaltar aqui lendo, né? Disse Deus, haja luz e houve luz, né? Nós não sabemos que tipo de luz era essa. Nós podemos ter Deus, né? Já que o evangelista João, né, em seu livro, no capítulo 8, verso 12, nos dá a ideia, né, de que Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele mencionou que ele era a luz do mundo. Talvez a luz do primeiro dia seja a presença de Deus, né? Conforme também ele atesta, né? Lá em Apocalipse 22, verso 5, né? Declarando que na nova terra não haverá sol nem lua, mas que a presença de Deus era a luz para os salvos, ou será a luz para os salvos. Então, talvez tenha sido aí a presença divina, né? Aí na primeira semana da criação, dando oportunidade, olha aí mais uma vez, né? Dando oportunidade aí para a existência humana, né? Para o que haveria de acontecer depois, né? Ou seja, no restante da criação, então, Deus, ele reúne os elementos da natureza que estão previamente desorganizados, né? Ele reúne tudo isso em perfeita harmonia, em perfeita sintonia, né? Para que assim nós consigamos ver o sol com mais facilidade, né? Talvez num ambiente opaco, né? Talvez num ambiente espesso, o sol não seja tão definido para nós, a lua não esteja tão definido para nós, quanto foi aqui no quarto dia, né? Porque, a princípio, quando a Terra estava sendo formada, quando a Terra estava sendo criada, modelada, Deus, o ambiente ali, em primeira análise, era um ambiente opaco, era um ambiente espesso, né? Não dava para se definir as coisas, né? Mas no quarto dia em diante, né, quando Deus coloca os animais, quando Deus coloca o sol, a lua, as estrelas, né? Quando ele estabelece o firmamento, que é a melhor palavra aqui no hebraico traduzido, né, seria a expansão, quando Deus expande os céus, né, separando o céu da terra, né? Então, quando Deus reúne todos esses elementos, é que há uma ordem, né? Já que Deus é um Deus de ordem, né? A terra, então, é um reflexo do caráter de Deus, né?
é um reflexo daquilo que Deus tem para nos mostrar, que Deus tem para nos orientar, né? Ellen White também, novamente, falando aí mais a respeito, então, da parte final, né, do texto, do verso 26, podemos acompanhar, primeiramente, a palavra de Deus, aí depois nós vamos ver o que ela nos diz, o que a serva do Senhor nos diz, né? Verso 26 a 28, né? Lá diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui, o autor Moisés está repetindo aí em alguns pontos, né, o que foi abordado no verso 26, né? E Ellen White, falando a respeito do ser humano, ela diz assim, esse casal que não tinha pecados, não usava roupas, estavam revestidos de luz e glória, assim como os anjos. Enquanto viviam em obediência a Deus, essa veste de luz continuou a envolvê-los. Embora todas as coisas que Deus criou fossem belas e perfeitas, e aparentemente nada faltasse sobre a terra criada para fazer Adão e Eva felizes, ainda manifestou seu grande amor, plantando para eles um jardim muito especial, né? Ou seja, Deus teve aí o cuidado, né, de preparar esse lugar especial para cada um de nós, né? Para cada um de nós. Em primeira análise para para Adão e Eva, né? E depois para nós aí por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? Quando nós iremos retornar ao lar edênico, quando nós iremos retornar ao lar da eterna felicidade, né? E olha só que legal que era esse ambiente. O trabalho que esse casal tinha era basicamente dois, né? Ou seja, cuidar desse jardim, plantar, né? E zelar por esse jardim, né? E o outro trabalho que eles deveriam ter é de que cada dia eles tinham que receber a visita majestosa. Deus vinha se comungar com os seres humanos, né? E Ellen White atesta isso também, né? Afirmando de que o trabalho deles era zelar, era plantar, era cuidar, né? Era enfeitar, eles enfeitavam aí as videiras, né? As videiras que hoje nós temos, né? Naquela época, imagina aí que eram muito mais bonitas do que hoje, né? As frutas, as verduras. Na época, né? Ou seja, alguns milhares de anos depois, nós podemos atestar isso, esse fato, quando os espias, né, por ocasião aí, quando eles estavam no deserto peregrinando, né, em busca aí da terra prometida, né, quando eles chegaram nesse lugar, eles foram espiar a terra. E Moisés pediu então um relato, né, que eles trouxessem um relato
dessa terra, né? E quando eles trouxeram esse relato, né, um dos relatórios dele, dessas pessoas, desses líderes, né, a saber aí Josué e Caleb, era de que as uvas, né, não davam para ser transportadas por uma só pessoa. Ou seja, eles tinham que andar em dois para transportar as uvas. Tamanha era a grandeza da uva, né? A uva era muito graúda. As frutas da terra eram muito graúdas, né? Se, com milhares de anos depois, né, de haver entrado aí o pecado, né, as frutas, as verduras, os legumes eram grandes, né? Imagina aí imagina aí como não eram na perfeição, né? Como as frutas não eram, né? Eram grandes, eram bonitas, viçosas, sem pecado nenhum, sem bicho, né? Sem bicho, né? Sem nada, sem mácula, né? Para poder estragar, para poder apodrecer as frutas. Então, era assim, algo, como diz Ellen White, né? Extraordinário, né? Era algo muito bonito, né? E tinham aí frutas de cores variadas, né? Tinha púrpura, frutas de cor púrpura, vermelho, negro, rosado, verde claro, várias tonalidades, né? De cores, né? E aí, então, no meio desse belo jardim, estava a árvore da vida, de igual forma como estará também na nova terra, né? No meio do jardim está a árvore da vida, né? E as frutas daquela árvore, né, serão cura para as nações. Na criação do mundo, eles comiam dessa árvore, dessa fruta, né? Saciando assim a sua saciedade, né? Então, eles viviam nesse ambiente, né? E Ellen White também aqui, comentando a respeito, né, dos animais, né, e do ambiente que lá havia, ela fala assim: o leão e o cordeiro se divertiam de forma pacífica e inofensiva ao seu redor, ou cochilavam a seus pés. Olha só, que bênção, né? O leão e o cordeiro juntos, né? E normalmente eu falo para vocês que isso irá acontecer, né? Isso é profecia, né? No capítulo 11 aí de Isaías, Isaías ele profetiza que isso irá, que o leão e o cordeiro pastarão juntos, mas essa profecia se refere ao novo céu e à nova terra, né? E aqui na criação de Deus, na primeira semana da criação, vamos assim colocar, né? O leão e o cordeiro, eles cochilavam aos pés de Adão e Eva de forma pacíficas, sem manifestação alguma de agressividade, né? Pássaros de todas as espécies, de todas as variedades e plumagens, esvoaçavam por entre as árvores, né? E todas as vezes que os animais, né, o papagaio e outros animais, né, cantavam, manifestavam aí seu louvor a Deus, isso era um incentivo para que o casal, recém-saído das mãos do Criador, pudesse também agir da mesma forma, né? Pudesse aí cantar, pudesse aí louvar a Deus, né? Esse era o ambiente que cercava aí o jardim do Éden, né? Essa aí eram as belezas e excelência do lar que Deus preparou, não só para eles, né, na primeira semana da criação, mas também para nós,
quando nós formos salvos, né? Quando Cristo voltar a essa terra e nos levar para lá da eterna felicidade, né? E terminando aqui, então, Gênesis 2, verso 1 a 4, nos diz aí um restantezinho, né, ainda sobre o ser humano, né? Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que como Criador realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizaram na criação, né? Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, né? Então, nós vemos aqui que no final daquela primeira semana da criação, Deus também separou esse dia para eles, né? Aqui, a primeira palavra que temos no original, também para desmistificar aí alguma heresia que, porventura, de quando em quando acontece entre o povo de Deus, né? No hebraico, nós temos aí a palavrinha vaiebosh, que significa cessar ou terminar, né? Essas são as palavras para o português, né? E o que isso significa? O que está implícito nisso? Isso está implícito o seguinte: isso está implícito a atividade criativa de Deus. Deus não está cansado, claro, mas ele termina a sua atividade criativa, né? Deus para de chamar os elementos físicos, químicos, né? O Sol, a Lua, as estrelas, os elementos da Terra, né? Que compõem o solo, que compõem a Terra. Ele para de chamar esses elementos, né? Que dão vida, que nos dão saúde, que preserva a humanidade, né? A existência da humanidade. Ele para de criar, ele para de chamar, melhor dizendo, né? Esses elementos para que suas funções sejam aí realizadas por intermédio dele. Ele para com isso. Ele fala: hoje eu vou deixar esse dia para a humanidade. Eu e a humanidade. Sou eu e Adão e Eva. É isso que Deus está querendo dizer. E ele intensifica esse verbo, né? Com vaiekedosh, ou seja, ele dedica esse dia, ele torna santo esse dia. E qual é esse dia? É o sábado, o sétimo dia. Logo na primeira semana da criação, o sábado, ele é instituído por Deus, né? O primeiro sábado da humanidade foi adorado por Adão e Eva, né? Mas aí a presença da Trindade, né? Então, nós temos aí coisas bem interessantes no capítulo 1 de Gênesis, né? Que ressaltam ainda mais o poder criativo de Deus, a atividade criativa de Deus, e que isso tem também, né, poder para a nossa vida, né? Por quê? Porque Deus pode nos dar oportunidade de vencer o pecado, não por nós, mas por Ele, confiando nos méritos dele, né? Deus pode dar essa oportunidade para a gente, né? De cada dia estar junto com Ele em oração, de cada dia estudar a Bíblia, de cada dia estudar a lição. Deus chama, Deus cria essa oportunidade também para os nossos dias hoje, né? Então, nós temos também, né, implicitamente essa ideia, né, de chamar, de dar oportunidade para que Deus
restaure nossa vida, né? Se a nossa vida porventura esteja fora dos caminhos de Deus, se nossa vida porventura esteja aí não correspondendo à vontade divina, né? Que nessa noite Deus traga aí o teu Espírito Santo, né? Para nos dar uma nova vida, né? Para que nós andemos em novidade de vida, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, das 4, que andemos então em novidade de vida de acordo com o Espírito Santo, né? E que o pairar de Deus, né? Que lá no começo estava, né? No capítulo 1, verso 2 aqui, já concluindo, né? Aqui, ó. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, né? Que esse mesmo Espírito que se movia lá na criação, se movia lá na primeira semana da criação, que ele se mova em nosso meio, que ele habite em nosso meio, que ele ade dos irmãos, né? Pois esse é o trabalho que Jesus comissionou ao Espírito Santo, lá em João 16, verso 8, né? Ele não vem, entre outras coisas, para desunir, para distanciar, né? Ele não vem para isso, né? Isso é obra daquele outro anjo, né? Mas ele vem para dar solidez no povo de Deus, né? Ele vem para nos dar vida e vida em abundância. E que o Espírito Santo, então, nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós tenhamos, né, esse espírito em nossa vida, né? Que nós não venhamos a ser como Saul, que rejeitou o Espírito de Deus, mas nós venhamos a ser como Pedro, conhecendo ali a sua pequenez, e que dali em diante ele se tornou, então, um grande homem. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E hoje ele está aqui em nosso meio. Eu acredito que ele esteja aí do seu lado, te motivando, te animando, te colocando para cima, que iremos superar essas dificuldades e que muito em breve nós iremos para um novo céu e uma nova terra. Então, a criação, ela foi algo importante, ela por terra, aí várias heresias, inclusive do Big Bang, né? A teoria da evolução, né? E que e reforçando assim, né? O criacionismo, né? A nossa base, a nossa fé, né? Porque se o que está na palavra se a criação ela está reforçando aí uma doutrina bíblica, né? E nós, por acreditar nisso, nós temos que ter fé, né? Tanto na palavra de Deus, tanto nos testemunhos. E que esse Espírito, né, nos ajude a ter fé, né, na Trindade, que também está exposta aqui e que vocês já estudaram no momento aí passado, né? Então, eu passo a palavra, então, para o irmão Renner ou Marcos, já agradecendo, né, a oportunidade, né, de estar aqui com cada um de vocês, e espero que vocês todos tenham sido abençoados com essa palavra, né, e que a palavra de Deus na minha e na sua vida jamais volte vazia. É com você, meu irmão. Doutor Efraim, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter, nessa noite aí, trazido mais luz para nós aí a respeito da criação. Um tema interessante, um tema muito importante. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Quero agradecer muito também. Obrigado. Quero agradecer também, antes de orarmos, antes do pastor orar com a gente aqui, oração final.
Quero agradecer a todos que estiveram participando com a gente aqui, tanto pelo Zoom como pelo YouTube. Tivemos aí um bom número de pessoas lá no YouTube e também aqui no Zoom. Que Deus possa realmente abençoar a todos nós. Vamos estar orando aqui por todos os pedidos que foram realizados, tanto aqui no Zoom como também lá no YouTube. Ok, pastor? Pode encerrar, então, uma oração agora para a gente. Eu vou passar os slides amanhã ou nos próximos dias aí para vocês acompanharem, né, esse conteúdo que eu apresentei aí hoje para vocês. Vamos orar. Tranquilo. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por também ter trazido à terra a vida, por ter chamado a existência esse mundo que nós vivemos. E também muito obrigado pelo seu Espírito, que já desde o começo pairava por esse lugar, e que esse lugar, a princípio, foi construído para ser um lugar abençoado com a presença de Deus, né? Já desde o início nós vemos isso, que o Espírito Santo pairava por sobre as águas, dando aí bênção, transmitindo bênção, né? Mas veio o pecado e arruinou com tudo, mas ainda assim nós temos resquício, né, na natureza das digitais do Criador. Muito obrigado por isso, também muito obrigado por ter dado oportunidade ao ser humano de poder existir também por meio aí de Adão e Eva. Muito obrigado por isso. Também obrigado pelo sábado que o Senhor também instituiu para esse casal, que eles aproveitaram ricamente essa oportunidade, esse sábado, né? E que nós hoje também consigamos aproveitar da mesma maneira que lá no passado eles aproveitaram, né? Que nós hoje consigamos aproveitar esse sábado maravilhoso, cada sábado que nós temos oportunidade de celebrar, que venhamos sempre a ter um sabor especial, né? Porque Deus está conosco, Deus está em nosso meio, e nós somos muito obrigados por isso, nós somos muito gratos por isso. Abençoe os irmãos, todos eles da Igreja Central de Campo Limpo Paulista, que todos eles sejam abençoados pelo Senhor, pela Trindade, que todas as suas necessidades sejam saciadas pelo bom e Santo Espírito, e que assim todos nós estejamos juntos, prontos, né, e preparados para a sua breve volta, que o Senhor está muito, muito perto de voltar. Muito obrigado também por essa oportunidade que o Senhor me deu de poder estar partilhando aqui a sua palavra para esses irmãos, e que a mesma não volte vazia em nossos corações. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas, e nos ajude sempre a estar perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, pessoal. Boa noite a todos. Até quarta-feira que vem, com o capítulo 7, Natureza do Homem. Agradecemos a presença de todos aí. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, pastor Efraim. Boa noite, irmão Renner. Deus te abençoe e te guarde. Bom restante de semana aí para todos. Amém.